Amém? Atos capítulo 5. Atos capítulo 5, versículo 34. A partir. Aleluias, amém? Estava lendo a palavra. De repente o prato principal virou a introdução virou o prato principal, e eu falei, amém, Jesus. Atos capítulo 5, verso 34, que diz assim, quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, se coloque de pé e olhe no telão, em nome de Jesus. E a escola bíblica, segunda-feira. Amém? Diz assim, mas levantando-se no conselho um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levasse para fora os apóstolos. E disse-lhes, varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens. Porque antes destes dias, levantou-se Teudas, dizendo ser alguém. A este se ajuntou um número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvido foram dispersos e reduzidos a nada. Repita comigo. Foram dispersos e reduzidos a nada. Próximo. Depois destes, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e levantou muito povo após si, mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvido foram dispersos. Próximo. E agora digo-vos, dai de mão a estes homens, e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará, mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achado combatendo contra Deus. E concordaram com ele, e chamando os apóstolos, e tendo-os açoitados, mandaram que não falasse em nome de Jesus, e os deixaram ir. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Amém? E você aplaude ao Senhor em nome de Jesus. Glórias a Deus. Amém, queridos? Quantos olham para você e dizem, olha, não é de Deus. Mas quantos olham para você e falam, olha, é de Deus. Deus está no negócio. Mas quantos, meus irmãos, estão dispersos? E a Bíblia ela é bem clara, Gamaliel explicando que tomasse cuidado com as atitudes que poderiam tomar contra os apóstolos. Por quê? Porque em outras ocasiões, Gamaliel vai explicar que se levantou alguém dizendo que era o remidor dos pecados, que era o líder, que era o Messias, mas não durou muito tempo. Foi morto. E os que deram ouvido foram dispersos. Jesus ele passa ensinando por 3 anos, escolhendo os discípulos, separando os discípulos, enviando os discípulos.
E quando Jesus morre, é crucificado, é ressuscitado, a Bíblia vai dizer, meus amados, em Lucas, que no mesmo dia, qual era esse dia? O dia terceiro, o dia da ressurreição. Que no mesmo dia, 2 dos seus discípulos estão a caminho de Emaús. Estão a caminho de os dispersos. Vai buscar refúgio a caminho de Emaús. O problema não é Emaús, o problema é ir para Emaús sem Jesus. E é por isso que Jesus vai atrás dos 2 discípulos que estão dispersos. E por que Jesus vai atrás dos 2 discípulos que estão dispersos? Porque Jesus não é mais um que se diz: eu sou o Messias, eu sou filho do homem, e vai ser morto e acabará a obra. Jesus vai atrás dos discípulos. E conversando com os discípulos, como estrangeiro, porque eles não reconhecem, os discípulos começam a falar com Jesus. Não sabe o que aconteceu, não sabe dos últimos acontecimentos que aconteceu em Jerusalém, e a ordem é: ficai. Jesus vai instruí-los lá na frente. Começaram a falar dos acontecimentos que tinha acontecido com Jesus. E Jesus, ouvindo aquilo pacientemente, ele vai chamá-los de nécios. Sabe o que é isso? É simplesmente Jesus olhando para mim e para você, meus amados, quando não acreditamos na palavra dele, e ele dizendo: nessos de corações tardios. Coloca na telão ali, ó, significado de nécios, para não ficar nas minhas palavras. E Jesus olha para esses discípulos e fala: nécios de corações tardios. Aí o significado vai dizer que, eu quero ler as palavras do significado para você entender, porque muitas das vezes, nos dias de hoje, após 2000 anos, mais de 2000 anos, ainda somos nécios. Eita! Misericórdia, Jesus. Coloca nécios no dicionário, vai. Isso aí não dá para mim ver, não. Está querendo me matar, não está não? Eu estou querendo ensinar, ele está querendo me matar. Pronto. Nécios. Que ou aquele que é desprovido de conhecimento. É desprovido de? Aquele que não tem aptidão ou competência, incapaz e mais alguma coisa, que é desprovido de sentido, de coerência. Consegue entender isso? Agora, por que Jesus estava dizendo para aqueles discípulos, chamando ele de nécios, de não ter capacidade, de não ter, de compreender, de não ter conhecimento? Por que Jesus falava isso para aqueles discípulos? A Bíblia vai dizer, meus amados, que depois que os discípulos contam toda a história que aconteceu com o próprio Jesus, Jesus ouvindo, ele vai dizer: porventura. Lucas capítulo 24, versículo 26. Porventura não convinha que Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória?
Você ainda não entendeu, né? Jesus estava chamando os discípulos de não ter a capacidade e o conhecimento do fundamento das Escrituras. E o que isso quer dizer? É que você lê e não tem o conhecimento e anda como um nécio, desobedecendo a palavra de Deus por falta de conhecimento ou preguiça. E foi ensinado aqui pela evangelista Catiane. Ou a Rosângela que abriu o culto. Quando eu leio a palavra, eu tenho que orar em cima dela. Para quê? Para ter o entendimento. No versículo 26, eu vou voltar ao 25 só para você entender. E ele lhes disse, Jesus: ó nécios e tardio de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Aí eu pergunto para você, já leu o Antigo Testamento? Jesus estava dizendo aqui, meus filhos, vocês não leram o Antigo Testamento? Não convinha porventura que Cristo padecesse essas coisas para entrar na sua glória? E Jesus ainda vai um pouquinho mais profundo, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicando-lhe o que dele se achava em todas as Escrituras. Nécios. Esses discípulos, eles conheciam Jesus pelos seus milagres. Eles conheciam Jesus pelos seus ensinamentos, mas não conhecia verdadeiramente a profundidade da palavra de Deus. Por quê? Porque estava nas Escrituras. Isaías falou: como ovelha muda, subirá, oh Jesus, ao matadouro. Se olharmos para o início da Bíblia, a Bíblia vai dizer, meus amados, se não me falha a memória, que de uma mulher nascerá aquele que pisará a cabeça de Satanás. Está nas Escrituras. Jesus morreu na sexta-feira, foi enterrado, ressuscitou no domingo, e pela madrugada vem a notícia, através das Marias, que o túmulo está vazio. Pedro, com mais alguns discípulos, corre para lá e vê que só está o lençol. Jesus não está lá, e dobrado. Sabe o que significa isso? Sabe o que significa isso? Eu aprendi que quando o lençol está dobrado, aqui eu não voltarei mais. Entenda uma coisa, olha que profundo. Olha que profundo. Olha que profundo. Se a tua casa está em desordem, coloca em ordem. Porque túmulo é lugar de morte. Mas quando você coloca a sua casa em ordem, começa pelo teu quarto, viu? Acordou? Arruma a cama. Deixa tudo dobradinho lá. Porque vai significar, aqui na minha cama, a morte não virá mais, ressuscitará tudo aquilo que Satanás projetou, tudo aquilo que ele tentou intervir na sua cama, no seu quarto. Posso ser mais claro? Esfriamento do casal. Arruma a tua cama. A tua casa, ambiente familiar, arruma a tua casa. Porque Satanás não vai ter mais legalidade lá. E Jesus estava dizendo, logo pela manhã, ainda no mesmo dia, os discípulos eles vão para
Emaús. Conhecendo as Escrituras, não os fundamentos dela. Levanta as tuas mãos que eu quero profetizar. Senhor, aonde houver dispersão na vida dos teus filhos, ó Pai, eu faço uso do poder e autoridade que o Senhor me concede, meu Deus. E peço a Ti, Senhor, que o Senhor venha descer com o entendimento da Tua palavra sobre a vida dos Teus filhos, que não haverá mais espaço para dispersões. Pode aplaudir ao Senhor. Toma posse dessa palavra crendo. Ainda aquele dia os discípulos vão para Emaús dispersos. Ainda aquele dia. Só que Jesus sentou com os discípulos e disse: é necessário que eu vá para Jerusalém. Além da Escritura, Jesus explicou o que aconteceria. Serei julgado, serei cuspido, serei humilhado, serei morto. Mas ao terceiro dia, eu ressuscitar para dar a vida e redimir dos pecados. Quando chega o terceiro dia, e ainda ouvindo falar, através da Maria, a notícia que o túmulo está vazio, Pedro foi lá, não achou Jesus lá, mas ainda assim, eles voltam para a sua cidade natal, sem Jesus. Repita comigo: sem a tua vida sem Jesus, você não vai chegar a lugar nenhum. Vai caminhar. Mas quando você tiver sobre o seu caminho a luz da palavra, a Bíblia vai dizer que aonde houver dois ou mais reunidos, Ele se faz presente. Andava dois ao caminho de Emaús, e Jesus vai atrás, porque estavam dispersos. Tem momentos nas nossas vidas, meus amados, que entramos em crise espiritual, sim. Ninguém é de ferro, ninguém. Entramos sim, mas é necessário ter fundamento de conhecimento da palavra de Deus, porque se tivermos o fundamento do conhecimento da palavra de Deus, ela nos sustenta. A palavra é o pão que ali temos que ter como fundamentos, temos que entender, temos que buscar. O Espírito Santo vai trabalhar, me ajuda, eu não estou entendendo. O Senhor disse que o Senhor é meu consolador, é o meu instrutor, Espírito Santo. Eu estou com dificuldade de entender essa palavra. Se o Espírito Santo não responder, procura alguém que saiba. Procura o teu pastor. Pastor, eu estou com dificuldade de entendimento nessa palavra, você consegue me ajudar? Meu irmão, vamos orar primeiro meia hora antes. Vamos pedir um entendimento para mim e para você? Aí daqui a pouco, quando termina a meia hora de oração, pastor, eu já entendi. É coisa de Deus. Acredito, Deus falou comigo isso agora, mas eu acredito que alguém já teve experiências de ir procurar ajuda e começou a orar, e quando terminou a oração, o Senhor já respondeu. O que é isso? Relacionamento. Tempo de crise é o principal momento que você tem que se relacionar com Deus, senão você vai parar Emaús. Tudo que Jesus fez para ir atrás dos discípulos foi: eu quero aumentar o meu relacionamento com vocês. Está faltando alicerce na palavra, nas escrituras, está faltando fundamentos na palavra, eu vou te lembrar. Jesus, ele senta com os discípulos.
Os discípulos falam dos seus acontecimentos, convida Jesus, até então o estrangeiro, porque era longe a caminhada, a ficar aquela noite com ele. E ficando aquela noite com ele, Jesus explica, através do versículo 26 e 27, porventura não convinha que Cristo padecesse essas coisas para entrar na sua glória? A começando por Moisés e todos os profetas, o que dele achava em todas as escrituras? Aí Jesus vai falar assim, chegando à aldeia, depois que Jesus ceia com eles, aí eles começam a entender. Jesus explica, fala, escuta, está na escritura que Cristo teria que passar por tudo isso e subir para a sua glória. Está em Moisés, está nos profetas, está aí, etc, etc. O que vocês não entenderam? Quando Jesus traz o entendimento da palavra, o fundamento, a verdade da palavra, eles começam a sentir algo. Entenda uma coisa, eles já sentiam, eles começam a reconhecer algo que estava dentro dele. Porque quando Jesus caminhava, a Bíblia vai dizer que uns dos discípulos dizem, é por isso que quando ele falava, ardia no meu coração. Deixa eu te falar uma coisa, Jesus, ele habita sobre você, mas é necessário você buscar a sensibilidade. Sensibilidade de quê? Da palavra, do amor de Jesus pela tua vida. Aí eles começaram, era por isso que ardia quando ele falava. Sabe por que ardia? Porque as ovelhas, elas estavam dispersas apenas, mas eles conheciam, ainda reconhecia a voz do seu pastor, enquanto Jesus como pastor falava, ardia no coração, ardia no peito. Foi necessário sentar, ouvir um pouco mais, sim, para quê? Para poder reconhecer quem anda com você. Muitas pessoas, meus irmãos, se declaram cristão. Se declaram. Acha que podem ser salvos apenas por conhecer a história do cristianismo. Né? Quais são essas pessoas? Eu estou um pé lá e estou outro cá. Mas eu conheço o cristianismo, já li a Bíblia 30 vezes, cada por cabo. Ok. Obedece só uma vez que você vai ser salvo. Mas não é assim, meus irmãos. Para que não venhamos ser enganados, é necessário levar uma vida de relacionamento com o Senhor, que deve ser considerada uma via de mão dupla. Isso é, precisamos conhecer e ser por Ele conhecidos. João 10, 27. Quando coloca lá, nós temos que assumir o compromisso com Jesus e praticar os seus mandamentos. Olha aqui. As minhas ovelhas, ouvem a minha e eu conheço-as. E elas me seguem. Quando caiu o entendimento para esses discípulos, o que eles fizeram? Opa! Vamos voltar! Eles voltam para Jerusalém e encontram os discípulos reunidos e fala que Jesus verdadeiramente ressuscitou e esteve com ele. Agora, não é somente mais Maria que diz. Agora já tem mais 2 discípulos que foi visitado por Jesus. E enquanto estava reunido, se apresenta o varão e diz: paz seja convosco. Os discípulos assustados, desconfiado, Jesus vai dizer: escuta, olha, os cravos nas minhas mãos, espírito não é de carne e osso. Olha os cravos das minhas mãos, sou eu mesmo. E Jesus vai dizer ainda: olha,
Se vocês não estão acreditando, tem algo para comer? Eu quero sentar na mesa de vocês. Isso é profético, deixa eu te falar uma coisa. A tua mesa, meus amados, é lugar de encontro com Deus. No momento da alimentação, é lugar de encontro com Deus. É por isso que a tua mesa tem que estar rodeado, em nome de Jesus, com a tua família. A refeição tem que ser na mesa. Tem que ser na mesa. Sabe essa correria do dia a dia? Não deixa isso sucumbir os ensinamentos de Deus para a tua vida. Não deixa. Quando eu ia trabalhar, era mulher no trânsito aqui, ó, maquiagem, Jesus era pó aqui, pó não sei o quê. Era assim. No trânsito. Homem também arrumando a gravatinha, tudo. Eu já me planejava, chegava antes, sentava, estacionava o carro e ficava ali meditando, fazendo minha oração. Depois de uns 10 minutinhos aí eu saía. Para quê? Para que a correria do dia a dia, os meninos já vêem, chefe, estamos com um problema. Não, vidro fechado, no momento de oração, falar com Deus, arrumava o que tinha para arrumar, pegava as minhas ferramentas e ia trabalhar. Faça isso. Porque senão, meus amados, eu já saio aqui, ó, igual louco, no WhatsApp, reunião, vê quanto vendeu ontem, qual sessão que não bateu a meta, e por quê, tal ação, quanto rendeu, não sei o quê, que eu preciso ligar para o chefe, daqui a pouco eu bato o carro, quem toma prejuízo? A vida de dispersos, a vida de dispersos. Volta para Jerusalém. Ainda dá tempo retornar de Emaús. Ainda dá tempo retornar de Emaús para Jerusalém. Entenda por quê. Tiraram os apóstolos daquela reunião. O homem sábio, venerado, como está escrito na Bíblia, doutor da lei, venerado por todo o povo, Gamaliel. Olha o planejamento desse homem. Tira os apóstolos, põe para fora. No conselho, ele deu uma sugestão. Qual é essa sugestão? Essas sugestões, ele trouxe alguns fatos. Não tome decisão para a tua vida com Cristo ou na tua casa no achismo ou no machismo. Tem que ser assim. Mas tome decisões assertivas. Tenha fatos, tenha dados, tenha base. E Gamaliel, ele começa a falar, ó, escuta, se levantou um homem por nome Teudas, e com ele tinha uns 400, falando que era a mesma coisa, que era profeta, que era o Messias, morreu, e os 400 dispersaram-se, foram embora. Judas se levantou, e após si, se levantou mais um povo, porém, não deu em nada. Fatos, para se tomar decisão. Ele prosseguindo, a Bíblia vai dizer que o conceito aceita essa sugestão. E para quê? Para que o povo não se revoltasse contra a decisão deles. Agora chamaram os discípulos, chamaram os apóstolos, aliás. Manda entrar os apóstolos. Manda entrar. Qual é a decisão? Surra. Não vamos prender mais não. Por que não vamos prender mais não? Porque ele já estava preso. A Bíblia vai dizer, meus amados, que quando eles estavam presos,
o anjo do Senhor desceu e libertou da prisão. E deu uma direção: vai e volta a ensinar as coisas dessa vida, as boas novas. Quando Gamaliel vai atrás para buscá-los, não acha na prisão. Não acha. Os soldados começam a percorrer a cidade para encontrá-los, para ver o que tinha acontecido. Por quê? Porque os soldados estavam lá. As prisões não tinha nada arrombado. Não tinha. E aonde os apóstolos estavam? No templo, ensinando em nome de Jesus. E quando traz os discípulos, versículo 28 de Atos, vai dizer assim: nós, Gamaliel, nós vos admoestamos expressamente. Ou seja, eu falei para vocês não dar mais esse ensinamento em cima deste nome. Olha aqui. Não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasse neste nome? Eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Porém, respondendo quem? Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que os homens. Mais importa obedecer a Deus do que os... Por quê? Porque o anjo libertou e deu a direção. Vai ensinar. Pegue a missão que o Senhor entregou e coloque em prática. Qual era a missão dos apóstolos? Falar em nome de Jesus. Só que eles poderiam ser mortos. E Gamaliel inteligentemente disse, falou: não. Nós já tivemos algumas ocasiões, não vamos tomar decisões que vai acarretar as nossas seguranças. Já teve 2 aí que se levantou e não deu nada. Então, ou seja, se esses homens for de Deus, entenda isso. Se essa obra que esses homens estão falando for do homem, não prosperará nas minhas palavras. Não vai dar? Não vai dar? Mas se for de Deus, nós não podemos parar. Aplaude ao Senhor. Mas se for de Deus, nós não podemos parar. Sabe por que eu trouxe essa palavra para mim e para você? Só para te dizer algo. Acredita na obra de Deus em tua vida. Ele te escolheu como um discípulo. Primeiro para servir, para extrair os ensinamentos e depois ensinar em nome de Cristo. Porque nos dias até hoje, meus amados, nos dias até hoje, milhões de pessoas ainda são tardios e nessos de coração. O que é isso? Eu ouço a palavra, mas não consigo obedecer. E quando Jesus fica em silêncio, aí eu vou para Emaús. É só Jesus se calar, eu procuro outro caminho. Nessos, ou não existe nos dias de hoje? Quantos, meus irmãos, estão afastados aí e falam: não, agora eu vou fazer o que Deus quer, Deus é na minha vida. Aí fica lá mostrando no beiço assim, ó. Eu estou falando conhecimento de causa. Aí fica mostrando lá a sainha desse tamanho e fale quem quiser, Deus é na minha vida. Falo com conhecimento de causa e oramos pela vida dessa pessoa. Por quê? Porque não tinha o conhecimento da palavra.
o fundamento. O fundamento. Está fora da presença de Deus. Seguiu o caminho de Emaús. Emaús não é maldição. Maldição é o caminho sem Jesus. Entenda isso. E é você que leva o Espírito Santo dentro de você. Deus, Ele é na tua vida. Fale do amor de Cristo, não abra mão. Ainda pode até falar que Deus não é na tua vida, mas pega isso como vitamina e segue o caminho para Jerusalém, falando do amor de Cristo, porque se não fossem esses discípulos obedecer, apanhar e se alegrar porque apanhou, a palavra não chegava até eu e você. Se coloque de pé. Essa ministração foi só para te dizer: acredita no teu chamado, acredita que Deus é com você. Vai ter choro sim, vai ter prisão sim, mas vai ter livramento. Deus enviará o anjo a teu favor e te libertará. Escuta, os discípulos aqui, meus amados, quando saíram da presença de Gamaliel e do conselho, se alegraram, porque apanhamos por amor a Jesus Cristo. Nós somos dignos, porque Jesus falou: em meu nome serão surrados, e mais outras coisas. Agora olhe para cá. Os dispersos vão para Emaús. Os discípulos se alegram com os açoites. Tem coisa na tua vida, no seu dia a dia, que dói dentro de você. Dói. Machuca. Mas você não abre mão de ser discípulo. E ainda que doa a libertação que o anjo traz para te tirar da prisão, Deus pode fazer através da vida dos teus pais, dos teus filhos e dentro da tua casa. Quem anda com Cristo é liberto pelo sangue dele. Você crê nisso? Levante as tuas mãos e aplaude ao Senhor em nome de Jesus. Aleluias. Aleluias. Irmãos, tem alguém a caminho de Emaús aí? Talvez o pastor Adevaldo te feriu com atitudes humanas. Talvez algum líder espiritual falou algumas palavras que deu vontade de você não acreditar mais no teu ministério, no teu chamado. Talvez você está afastado. No fundamento da palavra, Entenda uma coisa: você conhecer o cristianismo ou você ouvir falar dos milagres de Jesus não é o suficiente, é necessário você acreditar e seguir os mandamentos de Jesus. Como servo, como cristão. Se você está afastado, eu quero te convidar para você aceitar Jesus como teu Senhor e Salvador. E dentro dessa prisão espiritual que talvez você está vivendo, Deus enviará o anjo para te libertar. Porque Ele é Deus. Ou se você nunca aceitou Jesus, mas acredito que todos aqui já aceitaram Jesus. Tem alguém que quer voltar para o Senhor nessa noite? É semana de restituição. Pastor, eu estou com vergonha. Eu sei que eu preciso voltar, mas eu estou com vergonha. Jesus salvou no culto de ação de graça. Jesus salvou no culto das crianças. E Jesus quer entrar com libertação na casa da tua vida. Tem alguém no nosso meio? Se não tem, aplaude ao Senhor. Glorifica o nosso Deus. Em nome de Jesus.